Meu nome é Marina e eu faço parte da equipe de edição do livro A Morte da Natureza, Mulheres, Ecologia e a Revolução Científica, da filósofa ecofeminista e historiadora da ciência Caroline Merken, considerada entre acadêmicos e ativistas uma das mais importantes pensadoras do ecofeminismo. Está no ar a campanha de publicação da Morte da Natureza, que é a principal obra já publicada sobre os efeitos do patriarcado na produção de conhecimentos e atitudes diante da natureza. O livro encontra-se agora disponível para pré-venda, via financiamento colaborativo, e você pode contribuir adquirindo um exemplar ou contribuindo com valores adicionais e receber outros livros como recompensa adicional. Essa campanha é organizada pelas editoras Igra Quiniga e Expressão Popular, e a tradução do livro foi feita por um grupo formado por mulheres de diferentes trajetórias, idades e lugares do Brasil. Você pode saber mais sobre a equipe completa que trabalhou no livro na descrição da campanha. Aqui vamos contar um pouco sobre a tese central do livro e a sua importância para uma compreensão crítica da história da filosofia. Merken nos ajuda a compreender como diferentes correntes filosóficas modernas sancionaram a destruição da natureza e controle das mulheres como duas faces do patriarcado capitalista. Veremos também como a ciência mecanicista, o produto mais acabado dessa história, deixou marcas em nossas formas de pensar e agir. Durante a Revolução Científica do século XVII, e sob a pressão da empresa e da subjetividade capitalista, cientistas passaram a atomizar, objetificar e dissecar a natureza, transformando a matéria natural em matéria-prima, adequada aos processos produtivos de mercadorias da mineração, da agricultura e da indústria. Essas formulações filosóficas e científicas foram produzidas por homens e em contextos familiares patriarcais de repressão e desautorização das mulheres, que acabaram por fortalecer a economia mercantil, com centralidade em homens empresários e de classe média. Até aquela época, as interpretações e atitudes diante da natureza dependiam de uma compreensão da terra como entidade viva, por vezes figurada como uma mãe nutridora, embora às vezes selvagem. Uma ampla miríade de pensadores tratavam a natureza como coisa viva e sensível, como, por exemplo, os filósofos vitalistas e o pensamento mágico, como o do filósofo Giordano Bruno. Ainda dentro do chamado pensamento mágico da Renascença, o estudioso italiano Giambattista Della Porta retratava o mago como um assistente da natureza no cultivo das colheitas e na criação de animais. A natureza era a operadora e o mago preparava o caminho. Metáforas como essas foram gradualmente substituídas pelo modelo de dominação da natureza, à medida em que a revolução científica racionalizava e dissecava a natureza para revelar todos os seus segredos e a controlar, através dos processos produtivos da mineração, metalurgia, agricultura, pecuária e das corporações de ofícios e manufaturas modernas. Nesse contexto, o escritor e minerador Jorge Agrícola foi fundamental para sistematizar uma compreensão que unia o pensamento religioso cristão às sanções modernas sobre o solo e os minérios da Mãe Terra. Uma das principais contribuições do livro de Merken reside na análise que ela faz da filosofia de Francis Bacon, demonstrando que a linguagem e visão de mundo desse filósofo era informada pelo infame manual de caça às bruxas Maleus Maleficarum. As metáforas de Bacon sobre a extração dos segredos da natureza foram obtidas das descrições dos julgamentos e torturas de mulheres acusadas de bruxaria. Para Francis Bacon, tanto mulheres quanto a natureza deveriam ceder à força da razão masculina, abandonar a insolência e a ousadia e serem colocadas sob restrição,
moldadas e feitas como se fossem novas pela arte e pela mão do homem. Assim, um mundo repleto de forças vivas e vitais foi gradualmente substituído por um sistema mecânico morto, alinhado às novas tendências capitalistas do início da sociedade moderna. A natureza viva dá lugar a um acumulado de coisas inertes, sem consciência e mortas, dispostas mecanicamente no mundo para o bem dos homens, sob a economia mercantil. À medida que a natureza revelava seus segredos, ela foi progressivamente controlada, não sem produzir contradições fundamentais, que aos poucos passam a derrubar todo o edifício filosófico e tecnológico da modernidade. A intenção e a metáfora da natureza revelada prevalece hoje na linguagem científica e nas mais diversas formas de desenvolvimentismo e ideologias do progresso técnico, que lutam para fazer do planeta Terra um deserto. You got till it's gone. Hey, paradise, put a parking lot. Shoo, bop, 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 bop. Shoo, bop, bop, bop. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, leave me the birds and the bees. Com a morte da natureza, Merkel lançava um coquetel molotov contra a aliança histórica entre capitalismo e tecnociência. Hoje, diante do colapso das coordenadas modernas, como sugeria Latour, e diante das evidências cada vez mais críticas da catástrofe socioecológica, o livro de Merkel adquire uma renovada atualidade, um antídoto contra a essencialização das categorias de mulher, sexo ou natureza. A morte da natureza pode ser recebido agora como um manifesto de uma ciência feminista que seja capaz de retomar a força da proposição de uma ecopolítica libertária, atuando no favorecimento de emergências inesperadas, de tecnicidades comprometidas com as alianças multiespécie, das composições que animam as forças desobedientes da terra, rios impetuosos que ressurgem inesperadamente, trabalhadores que exigem tempo livre, coletividades que defendem a autonomia de suas terras e relações contra as tecnologias de controle e domínio. Como ela mesma convoca, mais do que nunca, o mundo deve ser virado de cabeça para baixo. A capa e as ilustrações são da revista Comando, nossos parceiros em diversos projetos na ICA. A Maria Fernanda Novo, filósofa e pesquisadora da Unicamp, assina o contundente prefácio à edição brasileira, situando o livro diante do problema colonial e do racismo. Alana Moraes, antropóloga e professora da Unifesp, nos instiga à leitura do livro com o texto de orelha. A campanha está aberta até o dia 20 de julho. Ao participar, você adquire o seu livro com desconto e contribui para esse projeto editorial coletivo. De saída, você nos ajuda a ventilar o debate sobre a relação entre patriarcado e a natureza e abrir caminhos para um mundo habitável. Parking